Vamos lá testando. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Jonatas e você está na nova jornada de conhecimento da Bíblia. E para tirarmos a dúvida de muitas pessoas, o tema desse vídeo é como descobrir o meu propósito. Eu percebo que muitas pessoas, no dia a dia ou ao longo de uma caminhada cristã, elas têm uma dificuldade extrema de saberem o seu chamado. Jonatas, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O que Deus tem comigo? Qual é a minha missão de vida? Para que eu nasci? O que eu vim fazer na Terra? Como descobrir o meu ministério? A primeira coisa é você saber identificar as suas grandes dificuldades. Sim, as suas maiores fraquezas você pode descobrir exatamente o seu real propósito e tirar dali algumas vertentes de habilidades e competências suas. Mas Jonatas, como assim? Eu vou te explicar. Bom, eu percebo que na história de grandes personagens da Bíblia, as grandes dificuldades, eles tiveram grandes propósitos. Por exemplo, principalmente quando a gente fala de dificuldades internas. Moisés era gago, Jeremias não sabia falar direito porque era tímido, Davi era uma pessoa pequena de estatura, de estatura física, entre outras pessoas ali que apresentavam dificuldades internas muito grandes. Jeremias era uma pessoa que ele era tímido, mas mesmo assim, onde ele foi mais usado foi exatamente na sua comunicação. Moisés era uma pessoa que não sabia falar porque era gago, ele tinha dificuldade e vergonha por causa disso, mas ele foi usado para ser um grande libertador de pessoas através da mensagem de Deus, ou seja, ele era o porta-voz de Deus naquela época. Davi era a mesma coisa, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo uma pessoa que não era tão valorizada, exatamente pela sua aparência, ele foi escolhido para ser rei de Israel e assumiu o trono e foi um grande líder, um grande rei que serve hoje como inspiração não só de liderança, mas principalmente de um filho, de um servo de Deus, um exemplo a ser seguido. E eu percebi que exatamente que as dificuldades dessas pessoas apresentavam diante dela as habilidades a qual o Espírito Santo iria usar amanhã ou futuramente para a vida dela. Isso é muito legal de se observar, principalmente quando a gente olha, meu Deus, cara, olha só o que eu estou passando hoje. Mas tu entende que isso pode servir exatamente de inspiração para que a sua vida amanhã possa atingir exatamente essas pessoas que hoje têm a mesma dificuldade que você tinha ontem? Então o segredo disso tudo é você analisar o processo. E vai outra dica também muito importante para você descobrir o seu propósito, é você respeitar o seu processo e começar a observá-lo, porque é dentro do seu processo que você identifica o seu ponto fraco, as suas dificuldades, e é dentro dessa análise, dessa observação toda que você consegue ter a releitura de si mesmo e descobrir aos poucos a sua identidade. Pensa como se fosse um jogo de quebra-cabeça, onde tem diferente parte de uma peça e você vai juntando. Então, junto uma peça aqui, por exemplo. Nossa, eu tenho uma grande facilidade em cantar, eu tenho uma grande facilidade em fazer isso. Então, por exemplo, você juntou as suas maiores dificuldades, onde você vai ter exatamente superações, você juntou, no caso a soma, exatamente das suas competências, das suas habilidades, isso porque eu nem entrei na parte de talentos ainda. O processo te faz descobrir os seus dons, o processo te faz descobrir os seus talentos, e o seu propósito é exatamente oferecê-los. As pessoas então só se preparam para o dia bom, mas não investem tempo se preparando para o dia ruim. E todo dia ruim também faz parte do processo. E todo processo precisa ser respeitado, ou seja, você vai ter que passar por ele, querendo ou não. Todo processo faz parte da vida. Somos seres pensantes e observadores, então usa sua inteligência agora comigo. Olha para a natureza e comece a observar. Os animais passam por processos. A natureza passa pelas etapas. E é necessário processo exatamente para que os animais possam evoluir. Todos esses animais sofreram processos antes mesmo de se adaptarem a eles, de se adaptar àquele ambiente. E isso serve para nós. E quando a natureza ela passa pelo processo, principalmente de adaptação, é aí que aquele animal ele consegue olhar para ele e para aquilo que está ao redor e dizer: meu, aqui é o meu lugar, aqui é minha casa.
Por isso que o peixe sabe que ele não pode pular para fora d'água, porque ele sabe que ali não pertence a ele. O propósito dele é estar no mar, o propósito dele é estar no oceano, porque ele sabe o que ele nasceu para ser, para ficar, e o que ele nasceu para gerar naquele habitat, naquele ambiente. E assim são os filhos de Deus. Sabemos de onde viemos, quem nos criou e qual é o nosso propósito e missão nesse mundo. Claro, todos nós nascemos para falar e pregar o amor de Jesus, mas isso vai ser de diferentes formas, dependendo de como o Espírito Santo vai te usar, seja na arte, seja na ciência, seja na palavra, seja na luz de conhecimento técnico, criativo. Tudo isso vai depender de quem você é. Isso quer dizer que há lugar para crente em qualquer lugar. Isso depende muito mais da intenção do seu coração e a forma como você enxerga Deus e ao mundo. Então, por favor, respeita o processo da tua vida, porque isso faz parte da natureza humana e do propósito de Deus sobre todo ser humano. Todos os personagens da Bíblia tiveram que passar. Só que antes disso, você entende que enquanto você está somando as chaves do quebra-cabeça, isso quer dizer que a sua identidade vem primeiro que o seu propósito. Descobrindo a sua identidade, você consegue descobrir seu real propósito e missão nesse mundo. Seu propósito vai ao seu encontro quando você descobre a sua identidade. Não seja ansioso. Quando eu olho para Davi, antes de se tornar rei, ele sabia que seria rei, porque Samuel, o profeta, foi lá e ungiu Davi, certo? E ele falou, olha, você vai ser rei, e eu vim aqui na casa do seu pai exatamente para trazer essa mensagem para você. E além de você ser rei, eu vou te ungir para isso, porque futuramente o seu trono já está reservado. E Davi, ele não teve ansiedade. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque a nossa geração é um tanto imediatista. Ele não estava exatamente ansioso porque ele sabia que o processo fazia parte da promessa. Que todo propósito é validado e transmitido pela vontade de Deus. Então as suas ações devem fazer sentido para você e para Deus. Cuidado com as opiniões, cuidado com os comentários, cuidado com os direcionamentos que as pessoas querem dar ou proporcionar para a sua vida. O que você precisa fazer para se encontrar não só em Deus, mas em você mesmo, é se chegar diante do Pai. É orar em secreto com o Pai, é se aproximar de Jesus. Porque quanto mais se aproximamos de Jesus, mais se aproximamos do nosso propósito. Quanto mais se aproximamos do nosso propósito, consequentemente, a gente consegue visualizar um pouco da nossa identidade e essência nele. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho e até a próxima. Me siga também nas redes sociais.